Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Luiz. A gente vai para a quarta aula, tá? De ciclo básico da refrigeração. Vamos para a tela. Fala pessoal, Ricardo Luiz. Hoje a gente vai iniciar nossa quarta aula do ciclo básico da refrigeração. Essa aula é a última aula referente ao ciclo básico. As próximas aulas a gente vai entrar com outro tema. Hoje a gente vai abordar o componente, um dos principais componentes do ciclo básico, que é o compressor. Então vamos conhecer um pouco do nosso compressor interno. Esse aqui é um compressor rotativo. Então a gente tem o tubo de sucção, tubo de descarga, o separador de líquido. No meio dele temos a câmara de compressão, a bobina que fica ao redor, né, da câmara, o relé térmico e os terminais elétricos. Esse relé térmico, tá, ele é muito importante, porque se o compressor passar de uma temperatura elevada, tá, ele corta o compressor para não danificar. Então, uma situação muito comum é, às vezes, você está no cliente, você chega lá na máquina, você dá o sinal para a partida, né? O compressor não parte, nem ronca, não faz nada. E tem que abrir a tampa do condensador e verificar se o compressor está quente. Se o compressor estiver quente é porque ele está com um protetor térmico aberto, tá ok? Quando a temperatura ela fica razoável, né? Aí ele vai lá e abre e libera o sinal fecha o contato, né, do relé. Aí o compressor volta a funcionar. Se continuar dando problema, né, ele esquentando, é porque tem tem que investigar, né, qual que seria o defeito que está tendo, tá ok? Então, vamos para o separador de líquido. Aqui em cima é o tubo de sucção. O normal é ele entrar só vapor, em baixa pressão. Mas se por acaso tiver algum problema no ventilador do evaporador, o líquido ele fica lá embaixo, junto com o óleo, né, que pode retornar, que o óleo fica circulando pela tubulação, e esse azul mais escuro é o líquido e o azul mais claro é o vapor. Ele entra nesse tubo no meio e retorna para o compressor, conforme a foto aqui em cima, tá bom? Tem um tubo no meio, dentro desse separador de líquido, conforme você está vendo aqui na outra foto, e ele retorna, tá bom? Ele evapora e vai para o compressor e continua todo o ciclo novamente. Lá no tubo, no separador de líquido, no finalzinho dele, tem um furo, tá? Que é para o óleo ele retornar para o cárter do compressor, tá ok? Vamos agora num tema muito bacana, tá? Que é como identificar os bornes do compressor. Essa forma aqui, tá? É a melhor forma de você gravar na sua cabeça como você identificar os terminais. Isso é uma dúvida muito comum, acontece bastante, às vezes até na hora de ligar, sempre que assim, às vezes tem um compressor que ele vem usado, ou um compressor novo que às vezes a plaquetinha, né, que é identificação, ela não vem. Então é um drama pro mecânico, né? Fala, pô, não vem a plaquetinha, o que eu faço agora? Então fica muito ruim na hora de fazer a ligação. E dessa forma aqui, é uma forma muito fácil de gravar, não tem como você errar, tá bom? Então, se você for ver, tá? Você procura com o seu multímetro, né? Você coloca na escala de ohms, né? Ou se não, né, que é mais conhecida como a escala escala não, perdão, em continuidades, né, escala ômica, né, tá? Ou se não, em continuidade no seu multímetro. Você vai medir, tá? Você vai encontrar a resistência maior, que no caso aqui na foto que é a 6. Depois você vai encontrando, você faz um desenho, fica mais prático, né? Se você não tem muita prática de gravar, você pega uma folha, faz um desenho, né? Um triângulo, e você vai lá e coloca as marcações. Então, aqui no caso, né? Se você
medir as bobinas da número 6, um exemplo, que é a resistência mais alta, você vai encontrar menor, depois a outra, né, que é a maior, né, que é a menor. Você fazendo esse esquema aqui, ó, que é do 6, as duas maiores é o S, né? Entre as duas menores, né, é o C, e o que sobrou é o R, tá bom? Então o S é o do auxiliar, tá? Ele vai ligado sozinho ao capacitor. O R é o marche, ele vai no outro terminal, né, do capacitor, junto com o fio do N, né, da fase N. E o C, ele vai na borneira da unidade condensadora, né, que é o sinal. Isso numa ligação, numa máquina convencional simples, tá? Muda bastante depois de outras máquinas, mas isso a gente vai abordar em outras aulas, tá? Vamos agora, tá? Como testar as bobinas? Então, a mesma coisa, no nosso multímetro, você coloca na resistência ohmica ou em continuidade, você vai medir, né, com as pontas de prova as 3 bobinas, uma de cada, duas bobinas de cada vez, né? Se as 3 bobinas, tá, você medindo com a ponta de prova, ela dá continuidade, né, dá uma resistência, é que o compressor interno está bom, tá? A parte elétrica dele está ótima, tá? Agora, vamos testar, né, se no caso, para ver se o compressor está em massa. A mesma coisa, a gente pega o nosso multímetro, na escala de resistência ohmica, ou em continuidade, a gente vai colocar a ponta de prova, uma no terminal, outra na carcaça ou na tubulação. A gente tem que fazer isso nas 3 bobinas, tá? Se alguma delas apresentar uma resistência, aí o seu compressor ele está em massa, então tem necessário fazer a troca, tá? Só voltando aqui na questão de medir a resistência das bobinas, se por acaso uma dessas bobinas ela apresentar não apresentar uma resistência, tá? O seu compressor, ele dentro dele está danificado, então é necessária a substituição, tá? Então, só lembrando. E agora, que é uma situação que bastante técnico me pergunta, ou muita gente tem dúvida, veio o compressor, só que não veio o capacitor, o vendedor não falou para mim, entendeu? Então, assim, tem bastante dúvida. Cara, isso aqui é uma coisa muito simples de resolver, tá? Tem uma fórmula que é muito prática, bem confiável, tá? Que é essa fórmula daqui. Você pega o LRA do compressor, tá? Conforme a foto aqui, ó, tá bom? Tem o modelo dele e tem lá, ó, LRA 43, tá bom? Do lado do R22, que está escrito R22. A gente pega essa fórmula, o LRA, a gente divide por 5, vai dar esse número, 8,6. A gente faz a outra forma, 2.296 vezes o primeiro resultado, 8,6. Vai dar 19.745,6. A gente pega esse 19.745,6, divide por 450, que vai dar 43.879. Como não tem um capacitor de 43, a gente redonda para 45, tá? Se ele fosse um pouco mais baixo, dava 41, a gente redonda para 40, tá ok? Então, é uma forma muito prática de você ver, né, essa questão do capacitor. O compressor não tem segredo, todos os compressores vêm com SLRA, tá? Só se realmente o compressor for usado e não tiver uma etiqueta, aí a gente vai pela experiência, né? Dependendo da capacidade. E todos esses compressores aqui, que é o compressor monofásico, né? A gente tem um compressor alternativo, que você vê bastante em máquinas da Hitachi, outras máquinas, umas marcas mais antigas, né? Tem o compressor scroll, que ele vai até a capacidade de 36.000, que é mono, né, ainda.
ou 3TR, e tem os compressores rotativos, que a gente vê mais na rua aí, em campo, tá ok? Então todos os compressores, essa aula é aplicável, tá? A esses compressores. Então hoje, né, a gente aprendeu, a gente conheceu o compressor, aprendeu a medir as bobinas, aprendeu a medir a carcaça se estiver em massa, aprendeu também, né, encontrar o capacitor correto, o compressor. É isso aí, pessoal. A próxima aula, aguardo vocês, né, na próxima aula. E a próxima aula já inicia outro tema e espero vocês lá. Valeu, obrigado.